Maior nem sempre é melhor. Às vezes, ser minúsculo é simplesmente genial. Em um mundo onde SUVs dominam as ruas e picapes parecem tanques de guerra, existe um universo paralelo onde o tamanho compacto é rei. Hoje, você vai conhecer 20 carros miniatura absolutamente inacreditáveis. Alguns tão estranhos que parecem ter saído de um desenho animado, outros surpreendentemente eficientes e futuristas. Do vintage ao sci-fi, esses pequenos notáveis provam que um carro não precisa ser grande para deixar uma marca. Então, já se inscreve no canal, aperta o cinto e vem comigo nessa viagem pelo universo dos carros mais pequenos e mais incríveis do planeta. Brush Mopetta. Imagina um cruzamento entre uma lambreta, um carrinho de bate-bate e um ovo. Esse é o Brush Mopetta. Um microcarro alemão que mais parece uma piada de 1º de abril, mas ele existiu de verdade. Produzido entre 1956 e 1958, só 14 unidades foram construídas e hoje apenas 5 sobreviveram. Ele era minúsculo, tinha 3 rodas, um motor de 50 cc's com partida manual no estilo puxar a cordinha e conseguia atingir uma velocidade radical de 35 km por hora. Com uma estrutura super leve e econômica, ele fazia cerca de 92 km por litro, o que hoje seria considerado uma façanha absurda. Era praticamente uma alternativa motorizada a caminhar a pé. O projeto chegou a ser cogitado pela Opel, que até criou folhetos promocionais, mas, bom, digamos que o mercado não estava muito animado com a ideia de dirigir uma bolha motorizada em rodovias alemãs. Talvez o mais impressionante do Mopetta seja o seu visual. Ele parece uma mistura de brinquedo, escafandro e carrinho de feira, mas ainda assim tem seu charme. No fundo, o Brush Mopetta representa uma época em que se acreditava que o futuro dos carros poderia ser fofo e talvez um pouco ridículo também. Peugeot P50. Você já ouviu falar do melhor carro do mundo? Pois é, esse título pertence ao Peugeot P50, um carro britânico produzido entre 1962 e 1965 na ilha de Man. Ele é tão pequeno que parece uma mini geladeira com rodas. E não é força de expressão, ele tem apenas 134 centímetros de comprimento, menos do que um guarda-roupa. Com 3 rodas, um único farol, uma porta lateral e espaço para apenas uma pessoa e uma sacola de compras, o Peugeot P50 é o auge da simplicidade automotiva. Nada de luxo, nem sequer marcha ré. Isso mesmo, se você quisesse sair de uma vaga, tinha que descer e puxar o carro para trás como se fosse um carrinho de feira. Na época, ele custava cerca de 199 libras, algo como 4.400 libras ajustando para hoje. Mas o mais curioso é que, apesar do tamanho e da limitação, o carro virou cult. Apenas 50 unidades foram fabricadas originalmente e hoje é item de colecionador. Um exemplar foi leiloado por mais de $170 mil em 2016. Além disso, o P50 entrou no Guinness Book como o menor carro de produção do mundo. Ele é uma aula de minimalismo e, ao mesmo tempo, uma bela provocação. Será que a gente realmente precisa de tanto carro para andar sozinho pela cidade? BMW Isetta, Volan Isetta. Se existisse um carro da fofura, o título iria direto para o BMW Isetta, também conhecido como carro bolha. Ele tem um design arredondado, quase caricatural, com uma porta frontal que abre para fora como se fosse uma geladeira. E por dentro, só cabe o motorista e talvez um carona magrinho. O modelo nasceu na Itália, em 1953, e logo foi licenciado para produção em vários países. Mas foi a BMW, na Alemanha, que transformou o Isetta num ícone. Em 1955, eles adaptaram o projeto, instalaram um motor monocilíndrico de 250 cc's e lançaram a versão alemã, que viria a vender mais de 160 mil unidades. Com um consumo de apenas 3 litros por 100 quilômetros, o Isetta virou o carro mais eficiente da época, perfeito para o contexto do pós-guerra, em que economia era prioridade.
Tinha até versões conversíveis e luxuosas, e uma edição esportiva chamada Yogurt Pot, na França, que batia recordes na categoria de microcarros. O mais impressionante é como ele virou um fenômeno cultural. Compacto, eficiente e diferente de tudo, o Isetta simbolizou o renascimento europeu, com um ar divertido. Ele pode parecer frágil, mas sua importância é gigante. Mostrou ao mundo que o futuro podia sim ser pequeno e incrível. O Smart Fortwo talvez seja o microcarro mais famoso da era moderna. Lançado em 1998 pela Mercedes-Benz, ele redefiniu a ideia de carro urbano. 2 lugares, motor traseiro, tração traseira e só 2,69 metros de comprimento. Em cidades apertadas como Paris ou Tóquio, ele era um sonho. Cabia em qualquer vaga, às vezes até de lado. Em termos de vendas, o sucesso foi estrondoso. Mais de 1,7 milhão de unidades vendidas até 2015. E não era só um carro funcional, era também um símbolo de design moderno. Tanto que uma unidade da primeira geração foi parar na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. O Smart Fortwo teve várias versões, a tradicional coupé, a conversível e até versões elétricas. Apesar do visual compacto e simpático, ele era surpreendentemente seguro e, no trânsito pesado, oferecia a mobilidade e economia que seduziram motoristas do mundo inteiro. Mas, claro, tinha suas limitações. Esqueça levar bagagem ou mais de um passageiro. Mesmo assim, o Smart Fortwo provou que o futuro da mobilidade urbana precisava ser inteligente e compacto. Se existe um carro que representa a alma da Itália pós-guerra, é o Fiat 500, especialmente a versão de 1967. Pequeno, carismático e acessível, ele foi o símbolo da mobilidade para uma geração inteira. Com apenas 3 metros de comprimento e um motor traseiro de 499 cc e 18 HP, era praticamente um carrinho de brinquedo motorizado, mas com muito estilo. O modelo nasceu com a proposta de ser o carro do povo, barato, econômico e fácil de manter. Era tão leve e ágil que deslizava pelas ruelas italianas entre vespas, carrinhos de gelato e pedestres apressados. E mesmo com tão pouca potência, o 500 era divertido de dirigir, com uma pegada esportiva e vibrante. Mas o segredo do seu sucesso estava no design, arredondado, simpático, icônico. Ele parecia um personagem da Pixar muito antes da Pixar existir. Em uma época em que carros grandes representavam status, o Fiat 500 mostrava que ser pequeno também podia ser desejável. Ele não era apenas um meio de transporte, era um estilo de vida, e mesmo décadas depois, continua sendo lembrado como um dos carros mais adoráveis e marcantes da história. Citroën C0. Lançado em 2010, o Citroën C0 foi uma das primeiras tentativas sérias da Citroën no mundo dos carros 100% elétricos. Compacto, leve e silencioso, ele era ideal para os centros urbanos onde espaço e sustentabilidade viraram palavra de ordem. Com um motor elétrico de 66 cavalos, o C0 podia alcançar até 130 km por hora, mas seu habitat natural eram as ruas estreitas da cidade. A autonomia girava em torno de 130 km por carga, o que não impressiona hoje, mas era uma conquista para a época. O mais interessante, ele tinha recarga rápida. Em 30 minutos, você já tinha 80% da bateria cheia, o tempo exato para tomar um café e voltar para a estrada. O design era funcional, nada muito chamativo, mas sua aparência de carro bolha do futuro cumpria a missão de passar a ideia de inovação. Foi vendido sobre o mesmo projeto por outras marcas, a Mitsubishi, a AMV e a Peugeot, Ion, em uma parceria estratégica que reduzia custos de desenvolvimento. Embora muita tenha sido um best-seller, o C0 foi um pioneiro dos elétricos urbanos e ajudou a mostrar que o futuro da mobilidade poderia ser limpo, compacto e até um pouco excêntrico. Nissan Pivot. Você já se perguntou por que a gente ainda precisa dar ré para sair de uma vaga? A Nissan também se fez essa pergunta e criou o Pivot, um conceito futurista apresentado em 2005. O que tornava esse microcarro tão diferente era a cabine.
Ela podia girar a 360 graus, permitindo que o motorista nunca mais precisasse dar ré. Isso mesmo, virou, saiu e pronto. Estacionar virou brincadeira de criança. O visual parecia algo saído de um episódio do Jetsons, bolhudo, compacto, elétrico e com vidros panorâmicos. E claro, não pararam por aí. O Pivot 2, lançado 2 anos depois, trouxe rodas que giravam de forma independente, o que permitia ao carro andar de lado, tipo caranguejo. Praticamente um modo encaixe em qualquer vaga. Ah, e se isso já não fosse esquisito o bastante, o carro ainda vinha com um assistente virtual com carinha animada, que interagia com o motorista para reduzir o estresse, ou aumentar, dependendo da sua tolerância para robôs falantes. Já o Pivot 3, de 2011, tentou ser mais pé no chão, mantendo o tamanho mini, mas com funções como estacionamento autônomo. Embora nenhum modelo tenha chegado às ruas, o Pivot foi uma aula de ousadia. Uma tentativa real de reinventar a maneira como dirigimos em cidades lotadas. Zoomed up Yanos. Agora imagine um carro que tem porta na frente e atrás, com passageiros sentados de costas uns para os outros. Parece uma brincadeira de design, mas esse carro existiu. O Zoomed up Yanos, lançado em 1957 pela fabricante alemã Zoomed Up, mais conhecida por fazer motocicletas. O conceito era simples e estranho. 2 fileiras de bancos, uma voltada para frente e outra para trás. A ideia era dar a mesma experiência de viagem para todos os passageiros, mas na prática era meio bizarro. Um misto de ônibus escolar com montanha-russa. O nome Janus vem do deus romano de 2 faces, que olhava para frente e para trás. E o carro fazia jus. O design parecia um ovo com identidade dividida. Seu motor ficava no meio e gerava apenas 14 HP, atingindo cerca de 80 km por hora com esforço e vento a favor. Foram produzidas menos de 7.000 unidades e o modelo foi um fracasso de vendas. Mas hoje, o Janus é considerado uma relíquia do design automotivo alternativo, uma lembrança de que, às vezes, a criatividade pode ultrapassar os limites do bom senso e virar história. Mitsubishi i-MiEV. Muito antes de Tesla virar sinônimo de carro elétrico, a Mitsubishi já estava apostando na eletricidade com o i-MiEV, lançado em 2009. O nome estranho, Mitsubishi Innovative Electric Vehicle, escondia um projeto super prático, pensado especialmente para o mercado japonês de K-Cars, aqueles carros super compactos e econômicos. O i-MiEV era pequeno por fora, mas bem aproveitado por dentro. Seu design arredondado, meio gelinho ambulante, era diferente, mas funcionava bem no ambiente urbano. Tinha motor traseiro, autonomia de cerca de 160 km e velocidade máxima por volta de 130 km por hora, o suficiente para enfrentar o dia a dia nas cidades. Uma curiosidade legal, o i-MiEV foi rebatizado e vendido na Europa como o Peugeot Kion e o Citroën C0, em uma parceria tripla com as marcas francesas. Era o mesmo carro, só mudava o logo. Embora não tenha dominado o mercado, o i-MiEV foi um dos primeiros EVs de produção em massa acessíveis, provando que carro elétrico não precisava ser de luxo, nem parecer uma nave espacial. Ele era modesto, mas pioneiro, e abriu caminho para a era dos EVs urbanos que vemos hoje nas ruas. Fudamobil N-Type ou Silver Flea. Em tempos de escassez, a criatividade automotiva alcança níveis inesperados, e o Fudamobil N-Type, apelidado de Silver Flea ou pulga prateada, é prova disso. Fabricado na Alemanha entre 1950 e 1969, esse microcarro era literalmente montado em estrutura de madeira, revestido com chapas de compensado cobertas por couro sintético. Por que esse material? Simples. No pós-guerra, o aço era escasso e caro e materiais alternativos dominavam a indústria. A ideia era fazer um carro acessível e leve, mesmo que parecesse um móvel ambulante. A versão Silver Flea ganhou esse nome porque, diferente dos modelos cobertos por tecido, ela tinha uma carroceria feita com alumínio martelado, ainda leve, mas um pouco mais resistente.
Isso deu um ar metálico e futurista para a época, embora a aparência ainda lembrasse um veículo de desenho animado. Foram produzidas poucas unidades dessa versão entre fevereiro e junho de 1951 e ela rapidamente se tornou uma raridade. Apesar de sua fragilidade e visual inusitado, o Silver Flea representou um momento crucial, o de fazer o possível com os recursos disponíveis, um carro nascido da necessidade, mas que hoje carrega o charme da engenhosidade alemã vintage. Peugeot BB1. O Peugeot BB1 parece mais um conceito de ficção científica do que um carro tradicional, e de certa forma ele era mesmo. Apresentado em 2009, o BB1 tinha só 2,5 metros de comprimento e ainda assim conseguia carregar 4 pessoas. Não me pergunte como, talvez por compressão de ossos. O mais bizarro, o volante foi substituído por guidões, como os de moto, e o motorista ficava em posição quase vertical, como se estivesse dirigindo em pé. Era uma fusão entre scooter e carro criada para o caos urbano. Mas o BB1 não era só estranho. Ele era inteiramente elétrico, com motores desenvolvidos pela Michelin embutidos nas rodas, o que eliminava a necessidade de um eixo de transmissão e liberava espaço interno. Inovador, né? O visual era ousado, linhas angulosas, teto panorâmico, portas traseiras com abertura invertida, estilo suicida, e uma cabine com visual high-tech. Claramente, ele foi pensado para quem mora em cidade grande e tem mais problemas com o estacionamento do que com velocidade. Infelizmente, ele nunca foi produzido em escala, mas deixou um legado como um dos conceitos mais criativos e radicais sobre mobilidade urbana compacta, um vislumbre do que poderia ter sido o futuro, ou talvez do que ainda será. Renault Twizy. Visualmente, o Renault Twizy é divisivo. Alguns acham fofo, outros acham que parece um brinquedo feioso abandonado em liquidação. Mas o fato é, ele é um dos microcarros elétricos mais icônicos da década passada. Lançado em 2012, o Twizy é um quadriciclo elétrico de 2 lugares. O passageiro senta atrás do motorista, como numa moto, só que dentro de uma cápsula de vidro e plástico. Existiam 2 versões, uma com 45 km por hora de velocidade máxima, que podia ser dirigida até sem carteira em alguns países, e outra que chegava aos 80 km por hora. Uma das polêmicas? Não vinha com bateria inclusa. O dono precisava alugar a bateria separadamente, pagando mensalidades, o que gerou bastante crítica. Mesmo assim, o Twizy teve boa aceitação em centros urbanos europeus e asiáticos, especialmente onde o espaço urbano é escasso. Apesar da produção ter sido encerrada em 2023, o Twizy marcou época. Ele era pequeno, ágil, elétrico e resolvia o problema de locomoção curta com um toque de excentricidade. Hoje, foi substituído por um modelo ainda mais compacto e estranho, chamado Mobilize Duo. Se o Twizy era ousado? Sim. Se era bonito, isso já é outra conversa. Mas uma coisa é certa, ele ajudou a redefinir o que chamamos de carro urbano. Messerschmitt KR200. Você já ouviu falar da Messerschmitt? Talvez como o fabricante de caças alemães da Segunda Guerra Mundial. Mas, quando a Alemanha foi proibida de fabricar aviões após o conflito, a empresa teve que se reinventar. A solução? Um carro. E não qualquer carro. O Messerschmitt KR200, lançado em 1955. Também chamado de Kabinenroller, algo como scooter com cabine, o KR200 era estreito, aerodinâmico e com um design que lembrava muito o cockpit de um avião, o que faz sentido, já que foi projetado por um engenheiro aeronáutico. Tinha 3 rodas, um motor de 191 cc's e uma carroceria de bolha transparente que abria para cima como uma cápsula espacial. Apesar de parecer excêntrico, o KR200 foi um sucesso, quase 12.000 unidades vendidas só no primeiro ano. Era barato, eficiente e cabia perfeitamente nas necessidades da Alemanha do pós-guerra. Quando o país voltou a poder fabricar aviões, a produção caiu e o carro foi descontinuado em 1964. Mas sua estética e sua história transformaram o KR200 em um clássico cult.
um microcarro com alma de avião, e que hoje é disputado em leilões como uma verdadeira peça de museu sobre rodas. Honda Microcommuter. O Honda Microcommuter parece mais um eletrodoméstico inteligente do que um carro. Lançado como conceito em 2011, ele foi pensado para o futuro da mobilidade urbana, com foco em versatilidade, eficiência e tecnologia modular. A ideia? Um carro compacto que se adapta às suas necessidades diárias, seja levar 2 passageiros ou fazer entregas. Com um design que lembra uma torradeira sobre rodas, o Microcommuter tinha grande área envidraçada, formato quadrado e espaço interno que podia ser rearranjado facilmente. A cabine podia abrigar até 3 pessoas, mas também podia virar um mini furgão de carga. Uma das grandes inovações era o painel. Em vez de botões convencionais, ele usava um tablet destacável que funcionava como centro de controle, algo ousado para sua época. Também suportava baterias removíveis, o que prometia carregamento rápido e flexível. E mais, o carro incluía a tecnologia Vehicle-to-Grid, capaz de armazenar e compartilhar energia com sua casa ou a rede elétrica. Mesmo sem chegar à produção, o Microcommuter foi um sinal claro do que a Honda vislumbrava para o futuro. Carros pequenos, inteligentes, conectados e prontos para a cidade hiperpopulosa do amanhã. Honda Noivy. Imagina um carro que entende seus sentimentos. Parece exagero? Bem, essa era justamente a proposta do Honda Noivy, um conceito apresentado em 2017 com uma ideia ousada: integrar inteligência emocional na direção. Sim, você leu certo, inteligência emocional. O Noivy vinha com uma assistente virtual chamada Hana, Honda Automated Network Assistant, que aprendia com seu comportamento, tom de voz e expressões faciais. Se você estivesse estressado, ela sugeria música relaxante ou caminhos alternativos. Se você estivesse animado, talvez te oferecesse uma rota mais cênica. Praticamente um copiloto com empatia artificial. Mas o Noivy não parava por aí. Quando você não estivesse usando o carro, ele poderia funcionar como um táxi autônomo, gerando receita enquanto você trabalha ou dorme. A ideia era maximizar o uso do veículo e transformar um custo em um investimento. Além disso, o modelo trazia o conceito Vehicle-to-Grid, permitindo que o carro alimentasse sua casa ou devolvesse energia à rede. Era compacto, elétrico, conectado e colaborativo. E embora nunca tenha sido produzido, o Noivy foi uma visão ousada de um futuro em que seu carro sabe mais sobre você do que você mesmo. Heinkel Cabine. O Heinkel Cabine é mais um dos icônicos carros-bolha da Europa dos anos 1950 e talvez um dos mais simpáticos. Criado pela fabricante de aeronaves Heinkel, o modelo surgiu num contexto parecido com o do Messerschmitt. A indústria bélica precisou se reinventar no pós-guerra. E que reinvenção curiosa foi essa! A cabine era um microcarro ultracompacto, com motor de 174 cc, baseado nos motores de scooters da própria marca. A primeira versão, lançada em 1956, tinha 3 rodas e logo depois veio uma com 4 rodas chamada Cabine 154. Apesar de minúsculo, o carro trazia uma inovação que muitos outros bolhas da época não tinham: marcha ré. Um luxo para o padrão dos microcarros. O acesso era feito por uma porta frontal única, que abria para o lado, quase como abrir um armário para entrar no carro. A cabine era fechada e confortável para 2 ocupantes, com teto solar de tecido para dar aquele charme e ventilação. Com carroceria de aço e foco na eficiência urbana, o Heinkel Cabine não foi só um carro funcional, mas também um retrato da reconstrução europeia, mostrando que, mesmo com pouco, era possível oferecer mobilidade acessível, leveza e um toque de estilo inusitado. Volkswagen XL1. Prepare-se para conhecer o carro que parece saído diretamente de um túnel de vento. O Volkswagen XL1 é um dos veículos mais aerodinâmicos já construídos e também um dos mais inacreditáveis quando o assunto é eficiência.
Lançado como conceito e depois produzido em série limitada, ele entrega um consumo surreal, mais de 100 km por litro. Isso mesmo, ele foi projetado para ser o carro mais econômico do mundo. E o segredo estava no design. Carroceria em forma de gota, rodas traseiras cobertas, retrovisores substituídos por câmeras e altura mais baixa que um Lamborghini. Até os pneus eram finíssimos para reduzir o atrito. O motor? Um híbrido, com um motor diesel de 800 cc e um motor elétrico auxiliar. O carro podia andar até 50 km só na eletricidade, o que o tornava perfeito para trajetos curtos sem gastar uma gota de combustível. Mas claro, toda essa tecnologia tinha seu preço. Apenas 250 unidades foram produzidas e vendidas por cerca de US$ 150 mil cada. Era um carro mais para colecionador visionário do que para o motorista comum. Mesmo assim, o XL1 é uma obra-prima da engenharia automotiva, um vislumbre de um futuro onde eficiência extrema e design futurista andam de mãos dadas. Um carro que, mesmo minúsculo, pensa grande. Honda Acti. Nem todo microcarro é feito só para passear no centro da cidade. O Honda Acti, lançado em 1977, é a prova de que também existe espaço para trabalho duro em tamanho compacto. Ele foi desenvolvido para se enquadrar nas regulamentações de K-Trucks no Japão, que exigem medidas e potência limitadas, mas oferecem incentivos fiscais. O Acti é uma picape miniatura, com estrutura simples, motor traseiro e cabine estreita, mas extremamente funcional. Ele servia a agricultores, entregadores, pequenos comerciantes e qualquer pessoa que precisasse de carga leve e acesso fácil a locais apertados. Apesar do tamanho reduzido, ele era surpreendentemente robusto. Seu motor inicial tinha cerca de 550 cc, mas ao longo dos anos foi evoluindo, mantendo o foco em durabilidade e eficiência. O modelo durou décadas no mercado, recebendo várias atualizações, até ser descontinuado em 2021, após mais de 40 anos de estrada. Hoje, o Acti se tornou até objeto de culto fora do Japão. Em países como o ZEA, é importado como um veículo exótico, útil e simpático, o tipo de carro que parece pequeno, mas tem coração de caminhão. Uma lenda da mobilidade compacta com espírito trabalhador. Mini Rocketman. Com esse nome, você até pensaria que o carro foi feito para o Elton John, mas não. O Mini Rocketman foi um conceito apresentado pela BMW em 2011 com a proposta de reinventar o clássico Mini para o século XXI. E olha, ele era realmente mini, apenas 3,44 metros de comprimento, menor que o Mini original dos anos 60. O grande diferencial era a tentativa de unir design futurista com herança vintage. Visualmente, ele mantinha aquela carinha simpática da Mini, mas com toques modernos, portas do tipo tesoura que se abriam para cima, teto panorâmico com iluminação em LED e interior modular e tecnológico. Apesar do tamanho compacto, o Rocketman prometia espaço interno surpreendente para 2 adultos e 2 passageiros ocasionais, ideal para trajetos urbanos. Seria movido por um sistema elétrico ou híbrido ultraleve, seguindo a tendência de mobilidade limpa e eficiente. Infelizmente, o conceito nunca foi produzido. A BMW achou que a estrutura seria cara demais para entrar em linha de montagem. Mas mesmo assim, o Mini Rocketman virou símbolo de uma visão ousada. Carros pequenos podem ser charmosos, tecnológicos e carregados de identidade. Bélier Volato 50. Fechamos nossa lista com um verdadeiro representante do espírito microcarro europeu, o Bélier Volato 50, lançado em 1976 na França. Ele era simples, direto ao ponto e feito para uma coisa: mobilidade acessível para quem não queria ou não podia ter um carro convencional. Equipado com um motor de 50 cc's, ele se encaixava na categoria de carros que não exigiam carteira de motorista, nas que eles não exigiam carteira de motorista tradicional em alguns países europeus. Isso o tornava ideal para jovens, idosos ou quem queria fugir da burocracia. Mas não espere luxo. Era um carrinho leve, com cabine aberta, estrutura minimalista e desempenho modesto, no máximo 45 km por hora.
Sua construção visava baixo custo, economia de combustível e facilidade de manutenção. A ideia era clara: oferecer um transporte funcional para distâncias curtas em áreas urbanas. O visual era curioso, meio buggy, meio kart, com linhas simples e sem nenhum excesso. Ele nunca foi produzido em larga escala, mas sua proposta marcou época. O Bélier Volato 50 é o símbolo de uma Europa em transição, que precisava de soluções ágeis, econômicas e descomplicadas. Um microcarro que, mesmo com um nome que soa como super esportivo italiano, era puro minimalismo francês. E aí, qual desses microcarros você teria coragem ou curiosidade de dirigir? Talvez o Isetta, com cara de geladeira? Ou quem sabe o XL1, o carro que parece nave e faz mais de 100 km por litro? Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito e qual você nunca entraria nem sendo pago. Já deixa o like, compartilha com aquele amigo que precisa de um carro do tamanho da paciência dele no trânsito e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, até o menor dos carros tem uma história gigante. Até a próxima, motorista do futuro!